Assista a partir de agora o curso sobre Direito do Trabalho da professora Juliana Alves Serpa. Durante as 5 aulas, ela vai falar sobre jornada, intervalo intrajornada, contribuição sindical, rescisão contratual, homologação e termo de quitação anual, além de abordar ainda as esferas processuais, os honorários de sucumbência e a liquidação de pedidos. Assista a partir de agora a aula 3. Olá, bem-vindos de volta a mais um Saber Direito. Meu nome é Juliana Alves Serpa, sou professora, sou advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, pós-graduada em Direito Penal, Processo Penal. Sou vice-presidente da Comissão de Direitos Autorais Individuais e de Entretenimento da OAB-DF. Inclusive, todos vocês, alunos, estudantes de Direito, aqueles que buscam essa carreira, podem já ter acesso a essas comissões da OAB do seu estado. Fique atento a isso, certo? Voltamos aqui para a nossa terceira aula sobre Direito do Trabalho. Estamos falando sobre as principais alterações que tivemos com a reforma trabalhista de 2017. Essa reforma, como eu falei nas últimas aulas, foi a maior reforma já sofrida pela CLT desde o seu advento, desde 1943, quando surge a consolidação das leis do trabalho. A Lei 13.467 de 2017, que ficou conhecida popularmente como Reforma Trabalhista, ela alterou, como eu disse, mais de 117 artigos da nossa CLT. Ela alterou toda a relação de trabalho, todos os tipos de relação de trabalho. Aqui nós estamos falando exatamente sobre as principais alterações. Não conseguiremos falar de todas, mas vamos falar sobre as principais alterações que ocorreram com essa reforma para todo tipo de relação de trabalho. Na última aula, falamos sobre horários, falamos sobre jornada de trabalho, falamos sobre o intervalo intrajornada, que é aquele intervalo que você tem no meio da sua jornada de trabalho. Falamos também sobre o que acontece agora quando acontece a supressão total ou parcial dessa jornada de trabalho. É uma alteração importante que a gente precisa saber. Na aula passada falamos também sobre horas in itinere, Deixa de existir a questão de horas in itinere na CLT após a reforma de 2017. Então, o tempo de deslocamento do trabalhador da sua residência até o local de trabalho, mesmo que seja um local não servido de transporte público, com o transporte cedido pela empresa, mesmo assim, isso não é mais considerado hora de exposição, então não será remunerado. Na aula de hoje, vamos falar sobre um assunto muito interessante e muito importante. Vamos falar sobre a alteração que a reforma trabalhista trouxe no quesito férias. Férias é o que todo mundo gosta, É uma das melhores partes do nosso trabalho. Salário e férias. Eu sempre digo que a gente trabalha por salário e férias. Então, as férias tiveram uma alteração importante agora na reforma trabalhista de 2017. Nessa aula nós vamos falar sobre todas essas alterações que foram sofridas pela reforma no quesito férias. Falaremos ainda sobre uma nova modalidade de rescisão do contrato de trabalho. Já tínhamos essa modalidade, a gente já praticava essa modalidade, que é a rescisão por acordo, A finalização do contrato por acordo, um distrato por acordo. Só que isso não estava na legislação, não havia nenhuma previsão legal para isso. A reforma trabalhista de 2017 traz essa previsão do distrato por acordo, um acordo mútuo entre patrão e empregado. Lembrem-se que eu falei nas últimas aulas. Essa reforma, ela traz em seu corpo, muitas vezes, essa questão.
a possibilidade de um acordo entre patrão e empregado. E isso é visto de uma forma um tanto quanto distorcida. Patrão e empregado não estão no mesmo patamar para que possam negociar. Por isso a importância das entidades sindicais. Não estão no mesmo patamar, não possuem o mesmo conhecimento técnico. Então, nem tudo deveria poder, né, ser acordado. Mas, falamos na aula passada, a reforma, o que traz de mais importante é exatamente isso, o acordado sobre o legislado. Então, agora o acordo individual ou coletivo entre patrão e empregado pode, inclusive, suprimir direitos legais, direitos que estão previstos em lei. E, por último, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a contribuição sindical. Talvez seja esse o assunto que a gente mais tenha ouvido falar quando ouvimos falar sobre a questão da reforma. A ênfase maior foi exatamente essa. A contribuição sindical deixa de ser obrigatória. Na qualidade de trabalhadores, nós vimos isso como uma coisa muito boa, como uma coisa ótima, né? Deixar de pagar a contribuição sindical, às vezes a gente nem sabia o que a gente pagava, a gente só pagava. Então, nós vamos esclarecer como funcionava esse desconto sindical, para que ele servia, qual era a finalidade desse desconto e, ao final, vocês poderão dizer se isso foi uma alteração interessante, boa para o trabalhador, para a relação de emprego ou não. Então, iniciando a aula de hoje, entrando no assunto mais interessante da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a alteração que tivemos no quesito férias. Vamos falar sobre a alteração que tivemos quando falamos sobre férias. Férias já estavam dispostas na nossa legislação. A CLT já trazia em seu corpo uma presunção de férias. Como funciona férias? Para a gente entender direitinho. Você trabalha 12 meses para adquirir o direito de tirar férias, certo? Isso é chamado de período aquisitivo de férias. Você trabalha 12 meses e adquire o direito de tirar férias. Professora, mas eu posso tirar férias depois dos 12 meses trabalhados? Eu posso tirar férias quando eu quiser? Não, não pode, tá? Então, antes de comprar aquele seu pacote para Jericoacoara, para você passar suas férias, você precisa entrar em acordo com o seu empregador. Por quê? Porque férias, a concessão de férias faz parte do poder diretivo da empresa. Quem decide quando o empregado vai tirar férias é a empresa. Mas a legislação também trouxe uma baliza para isso, trouxe uma baliza para essa concessão de férias. Então, o período de concessão de férias, ele é também de 12 meses. O que isso significa? Que a empresa tem 12 meses para deixar você tirar férias. A empresa tem o prazo de 12 meses. Na verdade, na prática, são 11 meses, não é? Porque você vai tirar 30 dias de férias. Quando você voltar, se tiver encerrado o período concessivo de férias, ela teria que pagar uma dobra. Então, com 11 meses, ela vai deixar você sair de férias, vai deixar você entrar em pleno gozo de férias. Professor, então eu não posso decidir quando eu vou tirar as minhas férias? É exatamente isso. Depois do seu período aquisitivo de férias, esse período de 12 meses que eu acabei de explicar, depois do seu período aquisitivo, inicia-se o período concessivo de férias, o tempo que a empresa tem para deixar você tirar férias. Isso é poder diretivo da empresa. Quem decide é a empresa. Pode haver um acordo entre patrão e empregado? Com certeza pode. Isso pode ser acordado. Eu faço aniversário em agosto, eu gostaria de sair de férias no mês do meu aniversário. Isso pode ser um acordo, mas lembre-se, a empresa não está obrigada a deixar você tirar férias no mês que você quiser, no período que você quiser. Isso tem que ser acordado entre patrão e empregado. Tem que haver um acordo sobre esse período de férias.
A alteração importante que nós tivemos na reforma trabalhista de 2017 no quesito férias, agora que a gente já entendeu como funcionam as férias, o período para elas serem tiradas e de quem é a responsabilidade de permitir que a gente tire férias, vamos falar sobre a alteração importante que tivemos na reforma de 2017. As férias deveriam ser concedidas antes da reforma em 30 dias. O empregado tem direito a 30 dias de férias. Então, ele poderia tirar esse período completo, total, todo de uma vez. Porém, a reforma trabalhista de 2017 trouxe essa nova modalidade. Ela diz que as férias podem ser fracionadas, pode haver um fracionamento do período de férias em até 3 vezes. Então, você pode tirar férias durante o período concessivo que a empresa tem para deixar você tirar férias. Você pode dividir isso em até 3 vezes. Porém, a legislação traz também uma baliza importante. Posso dividir 10, 10 e 10? Não pode. A própria lei, quando trouxe a possibilidade de você dividir o seu período de férias em até 3 vezes, ela trouxe os parâmetros para que isso possa acontecer. Então, você pode fracionar as férias em até 3 vezes? Pode, desde que acordado entre patrão e empregado. Prestem atenção nisso, tá? Não é uma obrigação nem para o empregado, nem para o empregador. Essa não é uma norma rígida. Não é necessário que as férias tenham que ser parceladas em 3 vezes. Às vezes você quer fazer uma viagem para casa de parente, quer ficar mais tempo. Ah, mas as minhas férias são parceladas. Não necessariamente. Tudo isso pode ser acordado dentro da empresa. Então, o seu período de férias que é de 30 dias, depois que você adquire o direito de tirar férias, ele pode ter esse parcelamento. Como é que isso vai funcionar? Qual é esse parâmetro que a CLT trouxe para que você consiga fracionar o seu período de férias, desde que é acordado entre patrão e empregado? A regra é a seguinte: você pode fracionar o seu período de férias, desde que o primeiro período ou um dos períodos seja maior que 14 dias. E os outros 2 períodos necessariamente precisam ser maiores que 5 dias. Então, o fracionamento é absolutamente possível em até 3 vezes, mas precisam ser respeitados esses limites. Professora, por que eu não posso tirar 10, 10 e 10? Porque a regra diz que um dos períodos tem que ser maior que 14. Então, você pode tirar um de 14 e 2 de 8? Ok, tá ótimo. Isso durante o seu período concessivo de férias, né? O período que a empresa tem para deixar você tirar férias. Então, não tem problema. Ah, professora, eu posso tirar 2 de 14 e ficam 2 dias? Aí não pode. Por quê? Porque os outros 2 períodos, necessariamente, diante da regra, precisam ter mais que 5 dias. Então, um dos períodos não precisa ser o primeiro, não precisa ser o último, pode ser o do meio. A ordem disso não interessa. Não modifica a lei. A ordem desses fatores não altera o produto, né? Então, o que você precisa é um dos períodos maior que 14 dias e os outros 2 períodos maiores que 5 dias. O pagamento das férias dessa forma vai ser também fracionado, não é? Quando você sair de férias, você recebe aquela quantidade, aquele período. As férias, você recebe o seu salário mensal, o seu salário base, mais 1/3. Todo mundo já ouviu falar isso em algum momento, né? Ah, eu vou sair de férias, eu recebo férias mais 1/3. Por que 1/3? De onde vem esse 1/3? É porque meu patrão é gente boa e quer que meu passeio em Jericoacoara seja um pouco mais legal, será? Ou não? Absolutamente não, viu? As férias são pagas, férias mais 1/3, esse 1/3 a gente chama de terço constitucional, porque ele foi previsto pela Constituição de 1988. Então, é uma previsão legal que está na Constituição e que não pode ser alterado com a reforma de 2017. Então, quando você sai de férias, você recebe férias mais 1/3.
um terço constitucional, previsto lá na Constituição. Entendemos aqui sobre férias? Então, a alteração importante que nós tivemos foi essa possibilidade de fracionamento. Ah, professora, mas eu sempre parcelei, eu sempre fracionei as minhas férias. Mas isso não estava previsto na legislação. A reforma de 2017 trouxe expressamente a possibilidade do fracionamento e a forma como isso deve acontecer. Então, os parâmetros são esses que a gente acabou de falar. Entendido aqui sobre férias, essa é a melhor parte, né? Férias é a melhor parte, a gente fica sempre esperando por esse período de férias no trabalho. Então, a alteração mais importante que nós tivemos nesse quesito foi exatamente essa. Agora, eu quero falar com vocês a respeito de uma outra alteração também muito importante na reforma trabalhista de 2017. Vamos falar sobre uma nova modalidade de finalização do acordo de trabalho, do contrato de trabalho. Uma nova forma de finalizar o contrato de trabalho. Vocês vão dizer, ah, não, mas isso existe desde que o mundo é mundo. Fato, tá? A rescisão por acordo, o distrato por acordo, ele acontece desde sempre. Sempre existiu essa forma de distrato. Porém, não estava previsto na nossa legislação. Foi uma coisa que a gente começou a fazer e a gente continuou fazendo e ninguém disse nada e foi ficando assim. Então, a reforma trabalhista de 2017, ela traz uma regulamentação para essa nova forma de rescisão do contrato de trabalho. Professora, mas o que é a rescisão do contrato de trabalho? No direito nós falamos que a rescisão é o fim formal, é quando acaba a sua relação de trabalho. Existem várias formas disso acontecer, todos estão previstos também na CLT. Como que pode se dar a rescisão do contrato de trabalho? Existem várias formas, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A rescisão do contrato de trabalho pode se dar de várias formas. A primeira e a mais temida delas é o que a gente chama de rescisão com justa causa. O que isso significa? Significa que você, empregado, deu causa à rescisão ao fim do contrato. Você cometeu uma falta grave no seu local de trabalho e, por isso, você deu causa, motivo para a rescisão do contrato de trabalho. Por que eu digo que essa é a mais temida das rescisões? Porque quando você é demitido com justa causa, se houver uma demissão com justa causa, você só receberá o que a gente chama de direito adquirido. Você só receberá os dias trabalhados e as férias vencidas ou proporcionais daquele período. Essas são as únicas verbas rescisórias que você vai receber se for mandado embora nessa modalidade. Mas prestem muito atenção sobre isso, certo? A demissão com justa causa ou por justa causa, ela só pode ser feita se o empregado cometer uma falta grave no seu local de trabalho. Então, o artigo que trata da justa causa, ela elenca ali quais são os motivos, quais são as causas possíveis para que haja esse tipo de rescisão do contrato de trabalho. Muita atenção nisso aqui, uma dica importante. A demissão por justa causa precisa ser imediata. No momento em que o seu empregador tomar conhecimento daquela falta grave que você cometeu, imediatamente ele precisa mandar você embora com justa causa. E se ele não mandar, professora? Se ele me chamar lá, ficar sabendo que eu cometi uma falta grave, que eu fiz no meu trabalho algo que eu não poderia ou não deveria, e aí ele me chama lá, me dá uma bronca, fala que não gostou e eu continuo trabalhando ali 10 dias, 15 dias. Aí ele pensa direitinho e fala, não é o tipo de falta que dê para perdoar. Eu vou mandar esse cara embora agora, vou mandar ele embora por justa causa, porque ele cometeu uma falta grave. Aí não pode mais. Ele pode até te demitir, mas não por justa causa. Isso é considerado pela nossa doutrina como um perdão
tácito. Ele tomou conhecimento da sua falta grave. Naquele momento, ele tinha o poder punitivo para aplicar a maior sanção. Essa é a mais grave sanção que o empregado pode sofrer dentro da empresa. Então, ela tem que ser imediata. No momento em que ele toma conhecimento, ele pode até ter um tempo para saber se aquilo realmente aconteceu. Mas quando tomar sua decisão, ele precisa tomar a atitude correta. Se ele só conversa com você, se você parece que ele te perdoou, mas depois ele te manda embora por justa causa, isso pode ser revertido na Justiça do Trabalho, porque nesse caso aplicou-se o perdão tácito. Ele tinha o poder de punir e não puniu naquele momento. Então depois, por esse mesmo motivo, não pode punir mais. A outra forma de rescisão de contrato de trabalho é a mais comum. É a demissão sem justa causa, rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. Não há um justo motivo, não existe uma motivação para aquilo. A empresa nem precisa te dizer qual é o motivo, ela só não quer mais a sua prestação de serviço. Então, ela informa você que está rescindindo, que está finalizando aquela relação de trabalho. Nesse caso da demissão sem justa causa, é uma das modalidades onde o empregado tem acesso a todas as verbas rescisórias existentes, tá? Então, se você for mandado embora sem justa causa, você terá direito às parcelas. Salário, saldo de salário, né, que a gente chama de dias trabalhados, férias vencidas ou proporcionais mais 1/3, 13º proporcional, aviso prévio, multa de 40% sobre o saldo do FGTS e acesso a 100% do FGTS. Essas são todas as verbas rescisórias que a gente tem para o empregado seletista. Lembre-se, tudo que a gente está falando aqui refere-se ao empregado seletista, aquele empregado de carteira registrada, aquele empregado que trabalha sob as regras da CLT. Então, essas verbas que eu acabei de citar são todas as verbas rescisórias possíveis. Você só recebe todas elas nesse modelo de demissão. Na demissão, sem justa causa. Não existe um justo motivo. A empresa simplesmente quer finalizar esse contrato. Muito importante aqui, para que vocês saibam, é o aviso prévio. O aviso prévio, ele tem duas modalidades. Ele pode ser trabalhado e pode ser indenizado. O que isso quer dizer? O aviso prévio, quando ele é indenizado, você vai receber para ficar em casa. Então, o seu chefe vai te chamar e vai falar, olha, a partir de amanhã não precisa vir mais não. Já vai acabar a nossa relação de trabalho. Você não precisa mais vir. Daí você já sabe que o seu aviso prévio vai ser indenizado. Ele vai te pagar um mês a mais de trabalho, mas você não vai precisar trabalhar. Se o aviso prévio for trabalhado, ele vai te chamar e vai dizer, olha, a partir de amanhã, nossa relação de trabalho está acabando. Você vai trabalhar o aviso e depois finaliza-se a nossa relação de trabalho. Dessa forma, você trabalha mais 30 dias, você recebe normalmente por esse período e aí finaliza-se a sua relação de trabalho normalmente. Então, o seu empregador, ele tem que dizer se o seu aviso prévio é trabalhado ou indenizado. Outra dica muito importante sobre o aviso prévio. Quando a modalidade do aviso prévio for trabalhado, o empregado pode escolher qual será a forma de redução do seu aviso prévio. O aviso prévio, ele tem 30 dias. A ideia do aviso prévio é que você possa se organizar. Você tinha uma relação de emprego estável que agora não tem mais, agora vai acabar. Então, você precisa se organizar, procurar um outro emprego, fazer o seu planejamento depois que você não tem mais esse trabalho. A ideia do aviso prévio inicialmente é essa. Então, no aviso prévio trabalhado, se você continua trabalhando, mesmo sabendo que a sua relação de trabalho vai acabar, você não tem tempo para buscar um novo emprego, você não tem tempo para organizar a sua vida.
Então, é uma opção do empregado. Ou você trabalha menos 2 horas todos os dias, os 30 dias do aviso, ou você trabalha 7 dias a menos. E aí você trabalha só 23 dias, né? Serão contabilizados apenas 23 dias, mas você vai trabalhar 7 dias a menos. Então, essa é uma escolha do empregado. Você precisa saber disso no momento da sua rescisão. Agora, vamos falar de uma outra forma de rescisão do contrato de trabalho, que é a rescisão a pedido. Você não quer mais essa relação de trabalho, você quer sair da empresa, você já não tem mais que ficar ali, você arrumou um outro emprego, você mudou de área, você não quer trabalhar nesse momento, você vai focar nos seus estudos, então é você que informa ao seu chefe que não quer mais essa relação de emprego. Então, se você pediu demissão, se você quer sair da empresa, o aviso prévio também é devido ao empregador. O aviso prévio é devido tanto para o empregado quanto para o empregador. Se o empregador der causa ao fim do contrato, se for uma demissão sem justa causa, ele tem que pagar para você o aviso prévio. Se você pede para sair, a regra é a mesma. Ou você paga para ele o aviso prévio de 30 dias, ou você avisa ele que está saindo e trabalha mais 30 dias. E aqui nós temos uma regra que muitas vezes é controversa. O que essa regra diz? Se você for mandado embora, mas estiver trabalhando o aviso prévio, você ainda estiver dentro do período de aviso prévio, e você comprova para o seu trabalhador que você arrumou um outro emprego e que você vai começar lá imediatamente, a cobrança desse aviso prévio tem que ser cessada. Você vai ter que ser liberado desse trabalho para que possa assumir um outro trabalho, que você comprove, você vai pedir uma carta de admissão na outra empresa para onde você está migrando, e aí o seu empregador anterior, ele obrigatoriamente precisa liberar você para assumir esse novo trabalho. E isso é uma construção jurisprudencial. A maioria dos nossos tribunais entendem que precisa haver essa liberação quando o empregado comprova que já está em um novo trabalho. Outra forma de rescisão do contrato de trabalho, essa é muito interessante, porém pouco conhecida pelos empregados, tá? Ela chama rescisão indireta do contrato de trabalho. O que significa isso, professora? Popularmente é conhecida como a demissão por justa causa do empregador. Quando você manda o seu chefe embora porque ele não está cumprindo as cláusulas do contrato. Lembra que eu falei na última aula que o contrato traz regras tanto para o empregado quanto para o empregador? O contrato traz as regras de toda a sua prestação de serviço. Por isso é importante você saber o que está no seu contrato. Quando você assina um contrato de trabalho, você se obriga a todas as regras daquele contrato. O seu chefe, a mesma coisa. Ele também se obriga a todas as regras que estão naquele contrato. Se ele deixa de cumprir regras, normas que estão previstas no contrato de trabalho, você pode rescindir esse contrato porque ele não está cumprindo as regras. Como é que isso funciona? Muita atenção nisso aqui, tá? Primeiro, você precisa de um advogado. A rescisão indireta do contrato de trabalho só pode ser feita na via judicial. Então, necessariamente, você precisa entrar com uma reclamatória trabalhista pedindo uma rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Você vai entrar com essa ação, você vai procurar um advogado, vai dizer o que está acontecendo, vai dizer quais são as regras que você acha que o seu chefe está deixando de cumprir. E lembre-se, para isso você precisa conhecer essas regras. Então, leia o seu contrato. Então, você vai dizer para o advogado, gente, pode ser um advogado particular, pode ser o advogado do seu sindicato, pode ser o advogado dos núcleos de prática jurídica das faculdades, pode ser um advogado público da defensoria, tá? Mas você precisa de um advogado até para entender se cabe ou não uma rescisão indireta do contrato de trabalho ali.
Sendo analisada a sua demanda, cabe uma rescisão do contrato de trabalho, uma rescisão indireta do contrato de trabalho. É possível que isso seja feito. Então, você precisa informar a empresa que você está entrando com uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Você não pode só sair e entrar com a rescisão, porque senão ele vai achar que você só sumiu, que você abandonou o seu local de trabalho, não é? Então, não é assim que funciona, tá? Você tem que informar ao seu chefe, informar ao seu empregador que você está saindo daquela relação de trabalho, que você está entrando judicialmente com uma rescisão indireta do contrato de trabalho, porque o seu chefe estava deixando de cumprir as cláusulas do contrato. E quais seriam os motivos para uma rescisão indireta de contrato de trabalho? O próprio artigo que trata da rescisão indireta do contrato de trabalho traz quais são as possibilidades. Lembra que eu falei que na demissão com justa causa, o artigo que trata dessa demissão, ela já traz quais são os motivos para essa rescisão acontecer? Na rescisão indireta, a mesma coisa. Estão elencados lá quais são os motivos, quando é que o seu chefe está deixando de cumprir cláusulas do contrato. Algumas cláusulas estão em todos os contratos, porque são regras, são normas da CLT. Por exemplo, o atraso constante de salário é uma obrigação do seu empregador pagar o salário na data correta. Se ele atrasa, você deixa de cumprir com as suas obrigações, isso atrapalha você. Então, se você trabalha direito, o pagamento tem que ser da mesma forma. Você tem que receber de forma contínua e esse pagamento não pode ter atrasos contínuos, essa é uma das formas. Se ele não oferece equipamento de proteção individual, você trabalha num local que é perigoso, você trabalha num local que é insalubre, e o seu empregador deixa de te fornecer o equipamento de proteção individual, que serve para quê? Serve para diminuir os efeitos do agente nocivo no seu organismo. Então, é uma obrigação, é uma necessidade que seu empregador forneça esses materiais. Existem vários outros motivos para que você entre com uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Nessa modalidade de demissão, assim como na demissão sem justa causa, se você prova judicialmente que o seu empregador não estava cumprindo com as cláusulas do contrato, a sua rescisão indireta será procedente e ele terá que pagar todas as verbas rescisórias que pagaria se tivesse demitido você sem justa causa. Então, nessa modalidade de rescisão do contrato de trabalho, você receberá todas as verbas que receberia se tivesse sido mandado embora sem justa causa. Agora, vamos falar sobre a mais nova modalidade, né? Vamos dizer assim, é uma modalidade que já existia, é a rescisão por acordo, é o fim do contrato de trabalho por vontade de ambas as partes. Você não quer mais continuar naquele trabalho e o seu chefe não quer mais ou não precisa mais da sua prestação de serviço. Como que isso se dava antigamente? Lembra que eu falei? Isso existe desde que o mundo é mundo, mas não havia nenhum tipo de regulamentação. Então eu vou mostrar para vocês como isso funcionava antes da reforma e como isso funciona agora, já que ela foi modulada, né? Já que a reforma traz consigo a forma como isso deve acontecer. Antes da reforma trabalhista de 2017, a rescisão por acordo era feita da seguinte forma. Você não queria mais continuar na empresa, o empregador não queria mais que você continuasse ali. Só que ele não queria te mandar embora. Por quê? Por conta da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Você queria que ele te mandasse embora para que você tivesse acesso ao seguro-desemprego, por exemplo, não é? E todas as outras verbas rescisórias. Então, a gente fazia um acordo. Não era legal, não tinha previsão legal, mas era feito da seguinte forma. Ele te mandava embora, ele rescindia o seu contrato como se fosse uma rescisão sem justa causa. Você recebia a multa de 40%, ele pagava isso para você lá no sindicato, no momento da homologação da sua rescisão, e você devolvia para ele essa multa de 40%.
Então, a gente falava que ficava bom para todo mundo, né? Mas lembrem-se, essa era uma modalidade que não estava prevista na legislação. Era uma modalidade que não existia. A reforma trabalhista de 2017 modulou, disse exatamente como vai funcionar essa rescisão, esse tipo de rescisão do contrato de trabalho, que é a rescisão por mútuo acordo, não é? É um acordo entre as duas partes. Quando é feita esse tipo de rescisão, funciona da seguinte forma: você receberá pela metade algumas verbas. É um acordo. Num acordo, ambas as partes precisam abrir mão de algum pedaço, de um pouco, não é? Gente, lembrem-se, prestem muita atenção numa coisa. O acordo é uma faculdade. É uma faculdade das partes. Você só faz o acordo quando você quer, não é? Então, você propõe para a empresa o acordo, ela aceita se quiser. Ou ela propõe para você o acordo e você aceita se quiser, não é? Então, feito o acordo combinado entre as partes, que a rescisão do contrato de trabalho se dará dessa forma, você vai receber algumas verbas pela metade. O saldo de salário você vai receber total, porque são os dias trabalhados, é o que a gente chama de direito adquirido. Mas pela metade você vai receber a multa de 40% sobre o saldo do FGTS, passa a ser de 20%. Então, você vai receber metade da multa, não é? Como é um acordo, você abre mão de uma parte e o seu chefe abre mão de uma parte. O aviso prévio, indenizado ou trabalhado, também será pela metade, não é? Ambas as partes abrem mão de alguma coisa. Você terá acesso à sua conta do FGTS, mas até 80% do saldo da sua conta do FGTS. Não será um acesso total, um acesso completo ao saldo do seu FGTS. Porém, nessa modalidade de rescisão do contrato de trabalho, você não terá direito a seguro-desemprego, nem pela metade. Então, quando você faz um acordo hoje, perceba, você recebe metade do aviso prévio, você recebe metade da multa de 40% do FGTS, então você recebe uma multa de 20%, você tem acesso a 80% do saldo do seu FGTS, porém não tem direito a seguro-desemprego. Daí, tirem as suas próprias conclusões se essa modalidade de rescisão do contrato de trabalho foi melhor para o empregado ou melhor para o empregador. Mas esse é um advento, é uma nova modalidade, é uma novidade trazida pela reforma trabalhista de 2017. Agora nós vamos falar, o nosso último assunto da nossa aula, nós vamos falar sobre a não obrigatoriedade do pagamento do imposto sindical. Talvez esse seja o assunto que mais foi falado, movimentado durante os estudos sobre a reforma trabalhista de 2017. Antes da reforma trabalhista, a contribuição sindical era obrigatória. Então, olha só como é que isso funcionava. Todos os anos, geralmente no mês de março, o seu empregador descontava um dia de salário por ano. Um dia do seu salário era repassado para o sindicato. Então, esse desconto já vinha na sua folha de pagamento, né? Você já recebia com menos esse um dia. E esse dinheiro era repassado para os sindicatos, para as representações sindicais. Essa era a única informação que a gente tinha a respeito da contribuição sindical. Com a reforma trabalhista de 2017, essa forma de pagamento não é que foi abolida a contribuição sindical, não é que ela não exista mais, é que agora ela é facultativa para todos os trabalhadores. Se você não for associado do sindicato, se você não for inscrito no sindicato, você só vai pagar esse um dia de salário por ano se você
quiser. Então, passa a ser facultativa para todos os trabalhadores a contribuição sindical, que outrora era obrigatória, né? Deixa de ser obrigatória. Agora, você só paga se quiser. E qual é o impacto disso? Qual foi o impacto que nós já conseguimos sentir nessa mudança, nessa alteração importante da contribuição sindical? A principal mudança é que o sindicato perde força. Se ele perde dinheiro, automaticamente ele perde força. A reforma trabalhista de 2017 traz várias vezes que o acordado está sobre o legislado. Então, ela fortalece a figura do acordo. O acordo, geralmente, o acordo coletivo, a convenção coletiva, é feita pelo sindicato. Então, o sindicato tinha mais poder para tentar requerer mais benefícios para você. Mais dinheiro significa mais poder, necessariamente. Então, hoje, os sindicatos, para se manter, têm oferecido um pouco mais para os seus filiados, têm tentado se manter para continuar fazendo esses acordos. A principal discussão que fica sobre isso é a seguinte: se o sindicato da categoria, se ele luta ali por melhorias para toda a categoria, se quando ele consegue um aumento de salário, quando ele consegue um aumento no vale alimentação, quando ele consegue algum benefício para o empregado, isso se estende a todos os empregados daquela categoria. Porém, só quem está contribuindo para isso são os empregados que são filiados ao sindicato. Essa é a principal discussão. Está sub júdice essa decisão, essa alteração trazida pela reforma trabalhista de 2017, ainda está sub júdice, ainda está em julgamento. Existem centenas de ações que versam sobre isso, para se discutir, isso é constitucional ou não, é correto ou não, isso enfraquece o Sindicato dos Trabalhadores e a quem isso interessa? A quem interessa que o sindicato seja mais fraco, que não tenha poder de barganha, que não tenha poder de negociação, não é? Então, essa é uma discussão que desde a reforma trabalhista de 2017 vem sendo tema de vários estudos, de vários encontros. Tem quem é contra, tem quem é a favor, tem quem apoia, tem quem não apoia. Natural, não é? Mas essa é uma inovação, é um advento da reforma trabalhista de 2017, mas que desde a sua promulgação tem gerado muita discussão a respeito. Bom, na aula de hoje nós falamos sobre 3 assuntos interessantes, 3 alterações interessantes que se deram na reforma trabalhista de 2017. Eu falei para vocês nas aulas anteriores e repito, essa é a maior reforma que nós já tivemos desde 1943, quando a reforma trabalhista foi promulgada. Ela alterou quase todos o direito material que versa sobre direito do trabalho. Então, é importante que a gente saiba sobre essas alterações. Aqui nós estamos falando das alterações mais importantes, aquelas que estão no dia a dia mesmo, no dia a dia da sua prestação de serviço, no dia a dia do seu trabalho, né? Para você entender quais são as novas regras. Perceba que na aula de hoje nós falamos sobre as alterações e mostramos que essas alterações trazem consigo algumas regras importantes. No caso do parcelamento de férias, que foi o nosso primeiro assunto, quando a gente fala em parcelamento de férias, ele automaticamente já traz para a gente quais são os parâmetros, qual é a regra a ser seguida, qual é a forma como isso vai acontecer. Então, pode parcelar férias? Pode. Pode parcelar quanto? Em até 3 vezes. É possível parcelamento em até 3 vezes, desde que respeitados os limites legais apresentados. Quais são esses limites? Um dos períodos precisa ser maior que 14 dias e os outros 2 períodos necessariamente precisam ser maiores do que 5 dias. Falamos ainda do advento de uma nova forma de rescisão do contrato de trabalho,
Como eu falei aqui com vocês, já existia? Já existia. Muita gente já fez ou já viu alguém fazendo, não é? Mas não existia nenhuma regulamentação a respeito. Hoje nós temos essa regulamentação. Então pode haver o distrato por acordo, pode haver a rescisão do contrato por acordo. É um acordo entre as partes, ambos desejam a mesma coisa. E aí, falei para vocês quais são as verbas devidas nessa forma, nessa modalidade de rescisão do contrato de trabalho. Você recebe pela metade o aviso prévio, pela metade a multa sobre o saldo do FGTS, que naturalmente é de 40% e passa a ser de 20%. Você tem acesso a 80% do saldo do seu FGTS que está depositado lá na Caixa Econômica. E você não tem direito a seguro-desemprego, tá? Então, se você rescinde o seu contrato de trabalho nessa modalidade, você não terá direito a seguro-desemprego. Nosso terceiro e último assunto, falamos sobre a não obrigatoriedade do imposto sindical, né? Pela reforma trabalhista de 2017, deixa de ser obrigatória aquela contribuição de todo trabalhador e ela passa a ser facultativa. Você pode continuar pagando o sindicato, fortalecendo o sindicato, conhecendo o sindicato, mas isso tem que ser facultado, tem que ser por escrito, tá? Não pode ser feito de boca. Você tem que fazer um documento dizendo que você autoriza a empresa a descontar um dia de salário por ano que será repassado ao sindicato. Tem que ser formalizado, tem que ser feito por escrito. Então, vamos lá? Vamos ver o que a gente aprendeu? Vamos ver se a gente realmente entendeu a matéria de hoje? Então tá na hora, vamos lá para o nosso quiz. Primeira questão. Após a reforma trabalhista de 2017, é legal o parcelamento das férias, desde que respeitadas as seguintes proporções. Letra A. Até 2 vezes, desde que um dos períodos seja superior a 20 dias. Letra B. Até 3 vezes, desde que um dos períodos seja superior a 14 dias e os demais períodos maiores que 5 dias. Letra C. Até 2 vezes, desde que um dos períodos seja inferior a 15 dias. Ou letra D. Uma única vez em 30 dias corridos. E a nossa resposta certa é a letra B. Falamos aqui que a própria legislação, quando traz a possibilidade do fracionamento de férias, ela traz os parâmetros que devem ser obedecidos. Então, pode fracionar? Pode em até 3 vezes, desde que um dos períodos seja maior que 14 dias e os outros demais períodos sejam maiores que 5 dias, tá? Muita atenção nisso aqui, gente. O período, a forma que esses períodos precisam ser fracionados está trazido pela legislação, tá? Então, um dos períodos maior que 14 dias e os outros 2 períodos maiores que 5 dias. Vamos para a próxima? De acordo com a legislação trabalhista brasileira, a contribuição sindical passa a ser: letra A, obrigatória apenas para empregados do setor têxtil. Letra B, obrigatória com limite de 1 contribuição anual. Letra C, opcional para todos os trabalhadores. E letra D, opcional apenas para trabalhadores inscritos nas associações sindicais. Nossa resposta certa é letra C, opcional para todos os trabalhadores. Lembrem-se do que eu falei na nossa aula. É uma opção do empregado fazer o pagamento, fazer a contribuição sindical anual. Isso tem que ser feito de forma formal, tem que ser formalizado, tem que ser por escrito, tá? Vamos para a próxima? A reforma trabalhista formalizou a possibilidade de rescisão por acordo, observadas as seguintes regras. Letra A.
O trabalhador receberá a metade das verbas rescisórias, acesso a 50% do saldo do FGTS e seguro-desemprego? Letra B. O trabalhador receberá a integralidade das verbas rescisórias, entretanto, não terá direito a seguro-desemprego? Letra C. O trabalhador receberá apenas o saldo do FGTS, porém faz jus ao seguro-desemprego? E letra D. O trabalhador receberá por metade o aviso prévio e a indenização sobre o FGTS. Terá acesso a 80% sobre o saldo do mesmo, porém não terá direito a seguro-desemprego. Nossa resposta certa é a letra D, é a letra D. Exatamente as regras que ficaram previstas na CLT quando trouxe essa nova modalidade de rescisão do contrato de trabalho. Então, receberá pela metade o aviso prévio e aquela indenização que a gente conhece como a multa de 40%, não é? Então, será uma multa de 20%. Terá acesso a 80% sobre o saldo do FGTS, porém, não tem direito a seguro-desemprego. Então, finalizamos a nossa terceira aula. Na próxima aula, nos encontramos novamente. Meu nome é a professora Juliana Alves Serpa, sou advogada, vice-presidente da Comissão de Direito Autoral, Imaterial e de Entretenimento da OAB-DF e vejo vocês na nossa próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.